Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Agora sim, vamos rodar o que aconteceu lá em Londrina. O Vitória começou bem a partida, não dava espaços ao Londrina e não demorou a abrir o placar. O meia Felipe Gedós cobrou falta com maestria e marcou um golaço. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo das redes do goleiro Matheus Albino. 1-0 para o rubro-negro. O Londrina até tentava chegar ao ataque, mas os erros de passe davam a entender que a noite seria difícil. Aliás, do outro lado, a zaga do Tubarão batia a cabeça. O Leque conseguiu o gol aos 45 do primeiro tempo. O atacante Anderson Oliveira acertou uma pedrada sem chances para o goleiro Martim Rodrigues e levou empate para o vestiário. O atacante Luigi, que tinha entrado no lugar do Paulinho Mocelin no intervalo, iniciou bela jogada pela esquerda. Achou o Anderson Oliveira, que rolou para o meio da área. Dagoberto bateu de esquerda e pegou o goleiro no contrapé para virar o jogo. Um minuto depois, a defesa baiana bobeou. Dagoberto roubou a bola e puxou o contra-ataque. O volante Anderson Leite fez o corta-luz e o Anderson Oliveira apareceu para escolher o canto e aumentar o placar para o Tubarão. 3-1. Daí para frente, o Londrina dominou a partida e poderia até ter ampliado o placar, como nessa cabeçada do Dagoberto, ou então nesse contra-ataque em que o atacante Safira mandou para fora. O volante Bertotto, improvisado na lateral esquerda, sentiu o músculo posterior da coxa depois de uma arrancada e deve desfalcar o time nas próximas partidas. Com isso, o alemão promoveu a estreia do volante Bruno Paulista, também improvisado por ali na esquerda. O Londrina chega aos 20 pontos e volta ao G4 da Série B. Já o Vitória segue amargando a zona de rebaixamento com apenas 7 pontos ganhos. Difícil a situação do Vitória. O que aconteceu nesse segundo tempo, gente? Olha, Ju, o Vitória deu aspecto até que ia vencer o jogo, né? Começou realmente bem o jogo. Abriu o placar com a falta bem cobrada pelo G2. Mas aí no segundo tempo, no final do primeiro tempo, o Vitória já deu um mole. E aí no segundo tempo você tomar 2 gols em 3 minutos... É inaceitável. É inaceitável. Para um time profissional, um time que vive a situação que o Vitória vive, tentando sair da zona de rebaixamento, que mesmo vencendo, esse jogo não sairia da zona de rebaixamento. E aí você toma 2 gols em 3 minutos, aí é muito difícil para você tentar explicar qualquer situação que aconteça em um jogo desse na hora dos gols, porque você toma um contra-ataque, leva o gol, depois uma jogada muito bem feita do Londrina, onde tem um corta-luz, o zagueiro não acompanha, e aí o atacante faz o terceiro gol para matar o Vitória. Depois disso, o Londrina dominou o jogo, o Vitória não conseguiu mais jogar, infelizmente. Aí a saga continua, a luta continua, e aí tem Ponte Preta no sábado para tentar, né, se reerguer. Quando você fala da saga, o Mendes, aí vamos reportar o que eu venho falando aqui. O Vitória tem que sair com esse estigma de quê, Ju? De perdedor. Essa é a grande verdade, porque você outro dia quase me bate aqui, claro. Eu vou repetir isso, porque o time, para o que a gente viu no início da temporada, o time houve uma evolução, pelo menos de determinação. Que evolução? Mais vontade, pelo menos a gente percebe, esse time sim. O jogo que aconteceu ontem foi um jogo em que, se o Vitória não toma aqueles 2 gols em 3 minutos, você poderia ter sido outra partida. Mas no futebol não existe si, aí é isso que eu vou falar aqui para você. Mas assim, veja bem, claro que tecnicamente a gente tem que entender que o Vitória ainda precisa evoluir. Claro. Mas houve sim uma evolução do que a gente vinha vivendo com Vitória. E um jogo atípico, onde você toma 2 gols em 3 minutos, que depois daí, claro que o Londrina foi determinado para vencer no segundo tempo, mas ontem poderia ter sido o jogo do Vitória, mas, Jotinha, o jogo da redenção, estava nas mãos dele, pelo que ele apresentou no primeiro tempo. Que tem que se colocar. Não é que foi atípico tomar 2 gols em 3 minutos. Vitória vem cometendo vacilos sucessivos. Vitória venceu 2 jogos nessa Série B.
até agora. Então não dá para dizer que esse time evoluiu em nada. Aí eu ouvi algumas entrevistas ontem após o jogo, aí os jogadores falam assim, faltou atenção, a gente perdeu por um vacilo. E quem é que tem que ter essa atenção? Eles dentro de campo. Se, pelo amor de Deus, a defesa se posiciona daquela forma numa volta de segundo tempo, parecia que estava todo mundo no vestiário dormindo ainda. Então, assim, eu fico até com pena do Osmar Lois, porque eu acho que ele tem várias limitações. Taticamente, o time do Vitória ainda não está ajustado. Mas o treinador vai fazer o quê numa situação dessa? Você volta para o segundo tempo, com todo mundo parecendo que está ali assistindo, passeando e vendo o Londrina brincar em casa. Olha, Ju, eu sempre falei aqui no programa que você vai trazer aí, vão trazer vários treinadores. Mas se você não trouxer jogadores qualificados para reforçar o elenco do Vitória, fica difícil. Aí você escuta a imprensa falar assim, alguns falar, o Osmar está na corda bamba. E aí, vai tirar, vai trazer o treinador e vai manter esse elenco sem reforços, e aí o outro treinador começa a perder também, a falta de qualidade será 5 treinadores, 4 treinadores? Peraí. Então o Vitória realmente ontem deixou a desejar mais uma vez. Ô Wellington, você tem uma história no Vitória, você já passou por momentos bons e ruins, né? E a gente vê uma fase dessa que o Vitória está amargando, uma das piores temporadas que o Vitória fez nos últimos anos, e o torcedor já está completamente sem esperança. É difícil, né? O clube está passando por uma fase dessa. É como o Mendes falou, não adianta jogadores faz 1-0, deixa o Londrina. Mesmo fora de casa, a gente sabe que o Londrina é um time forte, né? Um time bom, bem arrumado, bem treinado. Eu joguei várias vezes contra eles. Então não adianta você fazer 1-0 e querer recuar, ficar todo mundo atrás. Não, tem que ir pra cima, o Vitória é um time grande, tem bons jogadores, mas que nem Mendes falou, tem que ter vontade. Se o cara não tiver vontade para jogar no Vitória, vai ter vontade para jogar onde? Não adianta, né? Perfeito. O Osmar Lois deu entrevista coletiva ontem, após a partida. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que tem uma carga emocional muito grande envolvida, né? Quando a gente sofreu o gol do final do primeiro tempo, a gente trouxe para o vestiário um peso muito grande, um resultado que parecia que estava controlado, e a gente trabalhou no vestiário, organizou algumas situações. Eu acho que a gente, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente começou a trabalhar muito com bolas longas e perder a primeira e segunda bola, parou de botar a bola no chão. Mudamos, tentamos, mas logo com 2 minutos e meio a gente já estava com um resultado de 2 gols adversos, e aí ficou muito difícil. Emocionalmente estava difícil até da gente transmitir para os jogadores ali, porque os jogadores estavam bem abatidos. A gente foi conseguindo voltar um pouquinho para o jogo aí perto da reta final, mas o jogador tem que ser forte mentalmente. Situações como essa vão ocorrer, não é a primeira vez, e a gente tem que estar preparado para sair dela. A gente sabe que realmente o psicológico precisa tá em dia aí. Não sei se o Vitória está trabalhando isso nesse grupo para tentar, de alguma forma, elevar essa autoestima. Só que você vem de uma vitória em casa contra o Criciúma, né? E isso empolga qualquer atleta. Então, você acha que, pelo menos, a postura em campo poderia ser diferente? Tanto empolgou, porque no início do jogo o Vitória teve uma postura até boa. Como eu falei anteriormente aqui. O Vitória começou o jogo bem, né? Fez o gol, independente de fazer o gol, manteve também uma postura, e de repente tudo desandou. Aí você olha o time do Vitória, Ju, e fala assim, poxa, tá um bando em campo. Mas não é, eu tenho certeza absoluta, torcedor rubro-negro, que o Osmar Lois, ele posiciona o time, ele faz treinamento de posicionamento, ele faz tudo isso. Agora, tem jogador que tem dificuldade de absorver, tem jogador que não sabe se posicionar, não sabe fazer aquilo que o treinador pede. Infelizmente é isso. Então, aí você vê um Vitória que em 3 minutos toma 2 gols. Aí, depois dos dois gols, depois dos 2 gols, aí você vê os 2 gols. E depois dos 2 gols, o Vitória virou um bando realmente dentro de campo, porque todo mundo queria resolver. E assim não vai funcionar. Outras peças de qualidade. Olha os gols aí. Ali. Isso aí foi no iníciozinho de segundo tempo. Exato, né? Foi 2 minutos do segundo tempo, o Vitória tomou esse gol. Não existe. Você vê que quem foi dar o carrinho ali na linha de fundo foi o G2 nesse lance. Se você vê que o G2 acompanha o atacante que cruza para o Dagoberto fazer o gol. O G2 tinha que estar ali, não.
Tinha que ter uma cobertura do zagueiro ali. Aí você vê 2 zagueiros posicionados e o Dagoberto consegue vir Sozinho, de trás, sozinho. sozinho, Olha a e quantidade fazer o de jogo. Quantidade de jogador na do área. Vitória na É. área. Entendeu? Então você vê. E aí foi um Olha, contra-ataque muito rápido, onde Dagoberto foi inteligente, o Meia também fez o corta-luz. E aí você vê a zaga do Vitória postada, você vê que o Baraca dá o bote, ele erra o bote, e aí você vê 2 zagueiros, os 2 correndo para o mesmo jogador que fez o corta-luz. O E não olhou famoso as mãos. bate-cabeça. O maior problema do Exatamente. Vitória agora aí, o maior adversário é realmente esse psicológico, porque nós esperávamos, né, que com esse triunfo diante da equipe do Criciúma, e pelo que eu vi ontem no primeiro tempo, que acabou chorar, e eu acho que a partir dali o Vitória já ia partir para um novo momento, porque claro que eleva a autoestima do atleta, eleva a autoestima do grupo, do jogador, chega em casa diante da equipe da Ponte Preta, faz um jogo também que vai ser difícil agora. Por quê? Porque o psicológico, que é o maior adversário, já vai influir. Porque a Ponte Preta também precisa pontuar. E não é nenhum time bobo. Não. Né? É uma Série B muito pegada. A gente sabe que ela não é tão forte como a gente já viveu em outros momentos. E o Vitória hoje poderia ser protagonista nessa Série B, mas a gente está vendo a situação se complicar cada vez mais. Eu venho defendendo, mas ao mesmo tempo, a partir de agora, eu já começo a largar de mão. Não dá para ficar defendendo não defenda mais não, que eu e Juliana, a gente tá aguentando mais isso não. Não Você dá querer pra ficar defender o que defendendo tá mais. errado, você olha pro banco, você olha pro banco. Mas veja bem, a gente, os Você reforços que chegaram você no olha Vitória. pro banco do Vitória, com todo respeito aos atletas que estão aí, mas você olha pro banco do Vitória para fazer uma substituição, Não Wellington, tem. você olha assim, você só... Não estou desfazendo da base e nem dizendo que os meninos não podem estar ali. Lógico, mas precisa qualificar. E você olha, não tem um jogador que você diz assim, poxa, eu vou botar isso aqui para resolver, para mudar a situação do jogo. Não tem. Aí você tem o Neto Baiano ali no banco, que é um cara que o adversário respeita, mas que não está com sequência de jogos, está no banco de reserva, entra pouco tempo não consegue Mas resolver. eu Não falei aqui conseguiu outro resolver. dia, não só o Neto Baiano, o próprio Anselmo, tá, o centroavante no Vitória sofre. E você já jogou um pouquinho Eu tive ali a nessa sorte, viu, posição? Ju? Porque eu joguei ali com a Podi eu Pois só era é, ficar mas paradinho na área que ele isso, chegava lá. É isso que eu tô falando. Hoje a bola não chega. Difícil, né? Mas É a muito gente difícil. percebe que o próprio... o dos gols de ontem, pai, Anselmo Ramon, a postura dele, a presença dele dentro de campo no jogo do Criciúma e ontem também foram boas. Mas assim, o pior de tudo é que o time termina perdendo. Aí quando perde é que os problemas voltam tudo, se remonta e a partir daí é que tudo pode Tá continuar da difícil, maneira viu? Tá complicada. difícil. Mas quando ganha, a gente também não pode esquecer todos os Não, problemas, porque não. você não vai pegar e vai varrer os problemas e botar embaixo do tapete porque ganhou uma partida, não. O Vitória fez um bom jogo contra o Criciúma, aproveitou 2 oportunidades com o Anselmo Ramon, que fez o gol, mas os erros continuaram ali dentro da Verdade. partida. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais.